1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 ao versículo 16. Nós não projetamos o texto da pregação na mídia para que não se perca o propósito de trazer a Bíblia à igreja. Então eu peço aos membros da igreja que você observe próximo a você se há alguém que não possui a Bíblia e compartilhe a Escritura já aberta em 1 Timóteo capítulo 5. Até mesmo se for alguém da igreja, que frequenta a igreja já e tiver sem Bíblia, você, para constranger a pessoa, coloca a Bíblia assim no colo dela. Tá bom? 1 Timóteo capítulo 5. E ao visitante nós somos bem educados e com muito amor nós compartilhamos a Escritura. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 ao versículo 16. Diz assim, irmãos: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrito, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se algum crente tem viúva em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez, exclusivamente para uma oração de iluminação. O Senhor ilumine nosso entendimento para que sejamos edificados pela sua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos que o Senhor incline o nosso coração, que o Senhor dobre o nosso coração. E como já oramos o Senhor, que se possível ele se quebre mesmo, Deus. Mas nós não queremos que o nosso orgulho, que a nossa soberba, que a nossa justiça própria fale, Deus, agora em nossos corações. Nós precisamos ouvir só a Tua voz, Pai. Que nós possamos absorvê-la, Pai. Que ela possa morar em nós, para que não pequemos contra o Senhor. É assim que nós conservaremos puro o nosso caminhar, observando segundo a Tua palavra. Então, Deus, nós não queremos ouvir o que diz o nosso coração. Nós não queremos ouvir o que diz a novela, o que diz os filmes. Nós não ouviremos a voz do nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Salva pecadores nessa noite. Reaviva, Pai, acende a chama do coração daqueles que
talvez estejam adormecidos, Pai, por conta do pecado. Sacode-os, Deus, para que despertem desse sono tão perigoso, Pai, que poderá trazer o sono da morte. Então, Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra, somente pela Tua palavra, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele queima em seu coração em preocupação pela igreja de Éfeso. Ele poderia dizer, eu já trabalhei nessa igreja, já fundei essa igreja, já me esforcei tanto por essa igreja, e agora o que eu escuto dizer é que eles simplesmente estão dando ouvidos a espíritos enganadores, e por conta disso estão apostatando da fé, problema deles. Mas o apóstolo Paulo não trata assim a igreja. A igreja não é um negócio para ele. A igreja não é dele, para que ele trate a igreja assim, para que ele despreze, para que ele descarte como bem entende. É a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo. Ele precisa cuidar dessa igreja. Como? Não estando presente. Como é que ele vai fazer isso? Nós sabemos da dificuldade de se enviar cartas, o material, o papiro ou o pergaminho, a pena, a tinta, as condições dele financeiramente baixa. Muitas vezes escrevia as suas cartas preso. Alguém vai dizer, é uma prisão domiciliar. Muitas vezes era prisão domiciliar. Mas uma prisão domiciliar com um soldado romano acorrentado a ele. Inclusive, incrível saber que toda a guarda pretoriana, a tropa de elite daquela época, ouvia falar do Evangelho. César certamente ouviu falar, porque toda vez que um guarda mudava de turno, Paulo pregava para ele. Pensa uma pessoa que, se ela odiava o Evangelho, ela dizia, rapaz, eu não quero ser acorrentado daquele homem, porque é o dia todo orando, pregando, escrevendo acerca do Evangelho. Toda a casa de César, diz a Escritura, conhecia o Evangelho. Porque se fosse acorrentado a Paulo um guarda, ele pregava ali. O apóstolo Paulo, não podendo estar lá, escreveu a carta a Éfeso. Nós vimos o Senhor Jesus mesmo escrevendo também a igreja de Éfeso. Nós vemos agora o apóstolo Paulo escrevendo a alguém que ele precisava colocar em seu lugar. Alguém que está lá. Quem? E o Senhor levanta alguém. O Senhor levanta um jovem que nós sabemos que tinha todas as paixões, todos os seus planos. Deus não levantou alguém ocioso. Deus não levantou alguém que não tinha vontade de viver e disse, bota esse cara para trabalhar na igreja. Bota esse cara para ser o crente da igreja. Nada deu certo na vida dele, manda ele para o seminário, vai ser pastor. Ele não serve para nada, fica na igreja o dia todo ali, aquele morcego da igreja, manda esse menino para o seminário, ele está aqui só perturbando. Sabe fazer outra coisa, ficar dentro de igreja. Deus chamou alguém que tinha paixões, alguém que tinha a vida colorida toda pela frente. Ele vai dizer, eu quero que você fuja das paixões da mocidade, Timóteo. Eu quero que você fique aí na igreja de Éfeso e tenha um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida. Não aquele chavão pentecostal, tá? Mas de verdade, Deus tem um propósito na sua vida. Agora o seu propósito é cerrar os ouvidos. Tudo aquilo que aparentemente é evangelho, velhas caducas, profanas, aqueles que querem ser mestres da lei, que ficam inventando genealogia sem fim. Eu quero que você rejeite essas coisas, essas fábulas. Tem nome de evangelho, tem nome de Bíblia. Quero que você rejeite essas coisas. Eu quero que você se alimente da sã doutrina. Eu quero que você se exercite na piedade. Eu quero que você seja um modelo, um padrão dos crentes. Quero que você constranja com a sua vida aqueles que já são crentes. E o apóstolo Paulo já vem falando essas coisas e colocando como deve ser a igreja do Senhor. Como deve ser a igreja. Como deve funcionar a igreja. É interessante que ele já falou sobre os presbíteros, né? Nós já lemos tudo isso, nós já meditamos nisso tudo. Como devem ser os presbíteros, como devem ser os diáconos, como devem se comportar as mulheres.
como deve se proceder na casa de Deus, baluarte, coluna da verdade. Agora ele vem falar de alguém específico. Vem falar de alguém específico. De alguém que aparentemente não possa ter serviço na igreja. Alguém que possa se esquivar e dizer, olha, não tenho tanta responsabilidade, ou eu não tenho mais nenhuma responsabilidade na igreja. Ele vem pegar especificamente a figura da viúva, daquela que está desamparada, daquela que muitas vezes é idosa, e alguém vai dizer, exclui, ou então ela mesma vai dizer, eu estou excluída. Talvez você se identifique porque você nem é viúvo, você nem é viúva, mas talvez essa é a sua atividade na igreja. É exclusão, é uma religiosidade. Você pensa que foi chamado apenas para ser frequentador de igreja. Ele pega justamente a figura de uma viúva. Interessante que esse texto aqui, ele é usado erroneamente. E foi esse texto, sendo interpretado de maneira errada, que deu início às freiras. Elas pegaram esse texto e disseram, olha aqui, não é para se casar, então vamos viver então sem contrair o matrimônio, vamos permanecer apenas servindo dentro da igreja. Nós não vamos ter mais compromissos nenhum como mulher, porque aqui o texto está falando especificamente que nós devemos ser freiras. Eu quero muito, todos vocês, a igreja, sejamos edificados com esse modelo. Eu quero que vocês acompanhem cada versículo. Eu vou tentar ser bem rápido. Mas eu não quero que a igreja deixe de ser edificada. E que a igreja, na verdade, assuma para si a responsabilidade de serviço na igreja do Senhor. Para que o Senhor te chamou? Diz o texto, irmãos, no versículo 3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Por que honrar as verdadeiramente viúvas? Tinham mulheres que tinham perdido o marido, mas elas simplesmente aproveitaram aquele momento, aquela ocasião, para viver num sentido de liberdade. Meu marido morreu, então eu estou liberta agora. Agora eu estou livre. Ainda hoje, e eu posso dizer pior hoje ainda, é a ideia do casamento hoje. As pessoas se casam e logo mais o casamento se torna um tormento. Logo mais, para algumas pessoas, o casamento se torna uma prisão. Hoje as piadas são feitas em torno disso, né? Do homem ou da mulher que quer um Vale Night, que quer a sexta-feira e que quer se libertar. O casamento parece uma prisão que as pessoas, de alguma forma, querem um dia na semana. As pessoas querem um momento para dizer, não, eu quero viver para mim. Eu quero viver para os meus amigos. Eu quero ter um tempo para mim. Como se tornar uma só carne. Um só em Cristo Jesus fosse uma coisa horrenda. Essa é a proposta do mundo. São colocadas como piadas, como tirinhas, em gravuras, em filmes, em mensagens nas redes sociais. Então, para algumas mulheres, a morte do seu marido foi uma libertação. Ela agora está pronta para poder viver a vida como ela bem quer. Então, de fato, não são verdadeiramente viúvas. Ele tá colocando aquelas mulheres que são viúvas, mas aqui, e ele vai especificar o que é que acontecia na sua viuvez. Aqui realmente estão desamparadas. Aqui realmente não estão dando ocasião ao pecado, porque foram desamparadas, porque aprove a Deus desampará-las dos seus cônjuges. Então ele diz, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade, uma vida piedosa mesmo, de culto, que eles possam ser crentes em casa, que eles possam fazer isso com as suas mães, com as suas avós, com essas mulheres que são próximas da família, e que eles possam recompensar os seus progenitores, ou seja, todo aquele carinho que foi dado pela mãe, pela avó.
E aqui também se trata financeiramente, como eu já disse para vocês, o quinto mandamento também quer dizer financeiramente, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe significa você sustentar também os seus pais quando eles estiverem idosos, porque eles vão talvez precisar de você financeiramente. Então, não é só o cuidado de estar do lado, vocês vão precisar gastar um pouco mais do seu orçamento para investir na vida da sua mãe ou da sua vó. No quinto mandamento são os pais, aqui especificamente as viúvas. E aí, irmãos, então o texto vai dizer: pois isto é aceitável diante de Deus, é isso que é justo, é isso que Deus declara como honesto, essa é a vontade de Deus. Eu quero que vocês façam isso primeiro em casa, ou seja, o que Deus quer é dar oportunidade para que você seja crente em casa. Mostre que você é crente dentro de casa. Essa é uma grande oportunidade. Lembram que eu falo direto? Ah, pastor, porque você não sabe como é a minha família. Meus pais são incrédulos, são terríveis e tal. Deus colocou você para ser filhos dele com um propósito, para a glória dele. Você precisa viver como uma crente. É aí que Deus quer você mesmo. Aí eu digo sempre, quando alguém fala para mim isso, no meu trabalho, em casa é terrível, eu digo, que bom que Deus colocou você para brilhar a luz dele, para você ser sal ali. E a pessoa, mas pastor, é tão difícil. Eu digo, que bom que você está tão parecida ou parecido com os apóstolos. Que bom que você está parecida com Cristo. Imagina como Deus olha para você com amor, saber que você está sendo perseguido, saber que você está sendo maltratado e que você responde com amor. Não responde mal com mal, você responde com o evangelho, sempre que falado ou vivido, constrangendo os seus familiares. Deus está dando uma oportunidade. E aí então o versículo 5 diz: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Veja só, olha aí o procedimento então da verdadeira viúva. De novo, verdadeiramente viúva. Ela não tem amparo. Quem é o amparo dela? Quem é o consolo dela? Deus. Ela persevera em súplicas e orações noite e dia. Ou seja, a vida devocional dessa mulher. A gente leu o Salmo de número 1, né? Medite na tua lei dia e noite. A gente vê Paulo falando isso para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. E em tantos e tantos textos da Bíblia. Parece mais que ele está falando somente para a viúva, somente no Salmo 1. Ele está querendo dizer, olha, essa mulher que tem essa angústia, especificamente o texto está querendo dizer que naquela ansiedade da noite, aquela mulher que acorda na madrugada pela ausência do seu marido, ela está angustiada, se sente só, depressiva, ela encontra um amparo no Senhor. Ela não vai encontrar um amparo na televisão. Eu estou me sentindo só, vou botar um filme. Não preciso de ninguém, ele morreu, já se foi, liga a televisão. Eu me distraio com qualquer outra coisa. Dia e noite significa, irmãos, não uma atividade esporádica, quando diz noite e dia. Significa que essa mulher tinha intervalos durante o dia. Ela parava todas as suas coisas para contemplar a face do Senhor. Ela orava ao Senhor e suplicava ao Senhor. Irmãos, ela realmente era consolada por Deus. Ele identifica uma verdadeira viúva com aquela mulher que ela encontrava consolo em Deus. Irmãos, entendam, quantos de nós já passamos por angústias e muitas vezes fazemos uma oração rasa, barata e disse, não deu certo. Vou botar um CD gospel que eu ganhei e essa música tá chorando louve, tá fazendo não sei o que louve. Aí você se emociona, se arrepia um pouquinho, se desligar o CD, que alguém vai dizer, tá perturbando essa música chata. Que música irritante. Aí você desliga aquela música, o teu consolo também acaba. Porque aquele mantra foi desligado, tua mente não estava sendo amparada pelo Senhor. Ele diz que essa mulher encontra amparo. Ela espera em Deus. Ela persevera. Olha, ela encontra amparo, ela espera, ela persevera, ela suplica. Observe que dá-se um nome a essa oração, súplicas e orações.
essa mulher, ela é verdadeiramente viúva porque ela se apresenta assim diante de Deus. Versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Mais uma vez a ideia de libertação. Aonde é que ela vai encontrar o seu amparo? Nos prazeres. Eu já tentei fazer aquela oração barata. Eu já tentei fazer as 7 quartas-feiras. Me chamaram para fazer 7 quarta-feira. Eu fico lá com a mão assim estendida, ou assim, e já botaram a mão na minha cabeça, botaram óleo, fizeram tudo. E eu não encontro amparo nenhum, não encontro prazer nenhum. Às vezes eu sinto um calafrio naquele solo de guitarra, naquela voz bonita cantada. Me emocionou, mas eu não estou amparado. Não estou amparada. Aquilo não soluciona o teu problema. São gotas homeopáticas de sensações, de emoções. E aí eu posso dizer, isso é o ópio do povo, o ópio do movimento gospel, do evangelicalismo moderno. É uma droga, eu tenho que ir ouvir aquela musiquinha de novo. Eu tenho que ouvir aquele fantástico ali na frente. Nunca é curado. Você já percebeu que muitas vezes você nunca é curado? Entretanto, olha o contraste. Aquela que se entrega em prazeres. Mesmo ela andando, mesmo ela exercendo suas atividades, mesmo quando o mundo olha e diz, olha para aí aquela viúva, olha para aquela pessoa, ela está bem, olha como ela está bem, ela vive os prazeres, ela se libertou daquele casamento, ela está bem, ela está morta. Esse é o conceito que Deus tem de você. Não é aquilo que você diz, é uma personalidade minha, estou nem aí para o que falam de mim. O que Deus acha de você, o que Deus pensa de você, o que Ele afirma sobre você, que você está morto. O versículo 7 diz, prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Olha, a linguagem de Timóteo é, ordena e ensina essas coisas. Agora, prescreve, pois, essas coisas. Isso tem uma finalidade porque você vai ordenar. Tem uma finalidade porque você vai prescrever. Essas mulheres não devem dar motivo para que ninguém olhe para elas e falem delas. Elas representam a igreja do Senhor, membros do corpo de Cristo. Ninguém pode olhar para ela e acusá-las de absolutamente nada. O irrepreensível, eu já citei aqui outra vez na igreja, não significa sem pecado, porque senão todo mundo aqui estava desqualificado. Mas de motivo de escândalo, que alguém aponte e diga, olha para ali o que aquela mulher está fazendo da vida dela, olha o que aquele cristão está fazendo da vida dele. O versículo 8 diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Irmãos, muitas vezes a palavra do Senhor, muitas e muitas vezes, a palavra do Senhor, ela é aquilo que muitas vezes as pessoas gostam de abrir a boca e dizer, você é radical. Isso é uma pregação radical demais. Eu não sei quando você lê isso daqui, se isso não soa como tão agressivo, quando a palavra do Senhor, quando o próprio Deus diz, se você não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, se você não cuida especialmente dos seus amigos, dos irmãos da igreja e daqueles da sua própria casa, olha como isso é duro de se ouvir do próprio Deus. Você tem negado a sua fé. Tudo aquilo que você mostra na igreja, tudo aquilo que você mostra quando estão cantando uma música bonita e você fica aqui chorando, e aí a pessoa diz, olha que pessoa piedosa. Quando você entra em casa, a principal pessoa que é Deus, ela está te vendo, ela está dizendo, você está negando a sua fé, aquilo que você está professando na igreja, aquilo que você professa no trabalho, aquilo que você diz ser dentro da sua própria casa, você é uma vergonha.
para o Evangelho. Você tem negado a fé. E aí, como se isso não fosse pouco, a espada de dois gumes, ela adentra cada vez mais. Como Davi no Salmo 42 vai dizer, eu sinto os meus ossos sendo esmigalhados, ou seja, aquela espada de guerra, aquela espada de ataque que era feita para adentrar as entranhas, bater no osso, furar o osso e catucar a medula. O salmista vai dizer, eu me sinto assim quando eu estou distante da presença de Deus, quando eu não posso ir para o culto. Que da mesma forma, irmãos, Deus vai empurrar mais a espada. Ele vai dizer, você é pior do que um descrente. Eu quero que você diga qual é o pastor que pregou, que falou algo mais duro e mais pesado do que isso. Você que declara ser crente, que é conhecido por todo mundo como crente na igreja, em casa o seu procedimento faz com que eu, Deus, declare, não que você consegue enganar as pessoas pintado com uma máscara. Você é pior do que um descrente. Sabe por que pior do que um descrente? Sendo bem rápido. Porque um descrente nunca ouviu o Evangelho. Você já ouviu, você tem sido ensinado. Você tem sido exortado domingo após domingo pela palavra. E eu começo a entender porque alguns membros aqui da igreja não gostam de vir todo culto, não vêm todo domingo. Eu consigo entender que, além de um desinteresse por Deus, um interesse maior pela semana, porque no outro dia estão de pé para as suas atividades. Além dessa idolatria com o mundo, desse desejo com o mundo, eu também creio que isso é um desviar, para que essa espada não atinja. Eu consigo entender que é por esse motivo que algumas pessoas se ausentam. Uma das coisas que nós vimos ontem no estudo é que aquele apartai-vos de mim, maldito, eu nunca o conheci, são de pessoas da igreja. Pessoas que estavam ali no meio da igreja. No teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo outro. Que inclusive eu deixei claro para a igreja, elas declaravam que faziam. O texto não está dizendo que elas faziam, não. Mas o que eu estou dizendo é que identifica-se como pessoas de igrejais. A ordem de vir para a igreja e adorar o Senhor e de servir ao Senhor, você desobedece hoje. Mas o apartar-se da sua presença, Deus declarando vocês como malditos, nisso você vai obedecer. Nisso você não vai ter a opção de dizer, não vou porque eu estou cansado. Eu não vou me afastar da tua presença porque eu estou gripado, porque eu estou com dor de cabeça. Para sempre, malditos, descrentes, negam a fé, ou seja, covardes, estão negando a fé, isso é covardia, isso é hipocrisia, e tantos outros nomes que podem ser dados claramente a alguém que nega a fé. Fé não como um acessório, irmãos, que você usa a hora que você quiser e diz, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo outro. Mas negar a fé é você dizer a obra redentiva de Cristo na cruz. O ser esmagado por Deus naquela cruz, através da mão dos ímpios, do desamparo do Pai com o Filho, do derramar precioso do seu sangue, do ser tomado pela morte, passar 3 dias, de receber o seu pecado e o meu, que esse sim foi a maior dor, esse foi o seu maior motivo de transpirar sangue, de se fazer maldito, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando você não é um crente dentro de casa, você está declarando que isso daí tem pouca importância, e você declara com a sua vida que nada disso você crê, que você não foi alcançado por essa fé. É pior do que o descrente. O versículo 9 diz, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, e viveu na prática zelosa de toda boa obra.
A mesma coisa de Tito, entre outras passagens. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavar os pés aos santos, socorrido atribulados e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Um exemplo de mulher. Não precisou vir aqui à frente, não precisou pegar no púlpito, não tem esse ofício descrito aqui, de que uma mulher vai tomar a posição do homem. Isso aqui é algo específico para as mulheres. Aqui o texto começa a falar, irmãos, aqui o texto começa a falar do trabalho da mulher na igreja. Quando ele fala que sejam arroladas, a ideia central aqui é do serviço da mulher. A mulher tem serviço na igreja. Está lembrado da ideia má das viúvas? De ter que virar freira? O texto aqui está dizendo que elas devem trabalhar, que elas têm lugar na igreja do Senhor. Que elas sejam arroladas. Agora, que não seja uma viúva que conte menos de 60 anos de idade e que ela tenha sido esposa de um só marido. E aí vai dizer todas as suas qualificações. Aí diz o versículo 11, mas rejeita viúvas mais novas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Irmãos, alguém vai dizer, peraí, quando elas querem casar, é proibido casar? Eu quero que você olhe então rapidamente para o versículo 14. O versículo 11 parece contradizer, mas olha o que o versículo 14 diz. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. O que o versículo 11 quer dizer é a respeito do compromisso que essa mulher estabeleceu com a igreja. Veja só, ela tem mais de 60 anos, ou seja, ela não vai mais se aventurar a casar-se novamente. Então ela diz assim, eu quero servir a igreja do Senhor. Eu já fui casada, aprove o Senhor levar o meu marido, eu quero servir ao Senhor, eu quero me dedicar à igreja do Senhor. Mas sabe o que acontecia com as viúvas mais novas? Elas simplesmente, com a sua levianidade, elas esqueciam o compromisso que tinham feito com Cristo, se casavam-se. E aí, o que é que elas faziam? Anulavam o seu primeiro compromisso. O seu primeiro compromisso aqui, gente, não é com o seu primeiro marido, não, porque o compromisso dela acabou, porque o marido dela morreu. Então, esse primeiro compromisso aqui é o compromisso com Cristo. O compromisso que ela fez em servir a igreja de Cristo, em servir a noiva de Cristo. Então, ela dizia, não, eu quero me dedicar ao Senhor. Com a sua boca ela declarava isso. E daqui a pouco ela se aventurava agora com um novo relacionamento. Ou seja, ela brincou com o Senhor. Ela blasfemou, ela jurou, ela firmou um compromisso com Deus e ela simplesmente abandona por um prazer. Ela encontrou um homem, tchau. Acontece muitas vezes, irmãos, a gente vê isso acontecer. A jovem está na igreja, o jovem está na igreja. Pense num jovem piedoso. Aí ele encontra alguém na faculdade, acabou-se. E você escuta tanta desculpa. Não, mas ele não é crente. Não, mas é melhor do que muitos crentes. É mentira. Venha para a minha igreja e conheça os jovens da minha igreja, então. Porque isso é mentira. Dizer que os jovens do mundo muitas vezes são melhores do que os jovens crentes. Qual é a igreja que você faz parte, por favor? Eu não quero passar nem na porta. É só encontrar um rostinho bonito. É só desejar a carne que o seu compromisso com Cristo vai embora. Eu não tenho tempo para nada. Né? O jovem, de novo isso, vou repetir. O jovem não tem compromisso, não tem tempo para nada. Um pastor amigo meu, angustiado, disse, olha, na igreja eu recebi a carta de uma mulher declarando, mandou um documento para o conselho dizendo que o filho, nesse ano, vai se dedicar para o Enem, para o cursinho, para o vestibular, para o concurso, e ele não vai frequentar a igreja esse ano. Irmãos, eu me surpreendo com Satanás,
Eu não consigo deixar de ficar impressionado com as propostas de Satanás e quando é aceita por aqueles que se dizem crentes. Aí a mãe diz, olha, ele tem natação, tem judô, jiu-jitsu, karatê, ele tem cursinho, ele tem aula de reforço, recuperação, ele tem supletivo, ele tem Mobral, ele tem isso, aquilo outro, tem tudo. Tem tempo para nada o bichinho, eu estou desesperado. Quando ele encontra aquela menina, ele tem tempo para ela o tempo todo. De manhã, à tarde e à noite. Ele tem tempo de dormir na casa dela, ele tem tempo de ir para a formatura dela, ele tem tempo de ir para a festa dos anos 60 do pai e da mãe dela, ele tem tempo de fazer coisas ridículas, de pegar a estreia de todo o filme que está no cinema. De onde é que ele encontrou tanto tempo? Assim não acontece somente com os jovens, com os adultos. Assim não acontece somente com as viúvas mais novas. Acontece constantemente com a igreja. E para mim tem sido difícil, irmãos. Eu vou confessar agora algo particular, como pastor. Tem sido difícil ouvir as desculpas esfarrapadas. Estou ficando com medo de conversar com algumas pessoas. Eu não quero mais ouvir o motivo porque eu não vim para a igreja adorar o Senhor. Eu só quero que o Senhor cuide do meu coração para que eu não diga assim, dentro do meu coração, não vai habitar o mesmo céu que eu, porque eu sou melhor do que essa pessoa? Não. Porque então o céu é uma bagunça. Porque não existe ordem e decência no céu. Porque a palavra do Senhor então não é verdadeira. Não porque eu sou melhor do que alguém, ou não porque o meu irmão piedoso é melhor do que eu, mas é porque a Bíblia fala que esse é o modo de se proceder na casa de Deus. As viúvas, mais uma vez, essas pessoas que talvez fossem dado um desconto enorme. Está lembrado o que Paulo disse a Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. Foi o que nós vimos em alguns sermões anteriores. Ninguém despreze a tua mocidade. O que é que se dizem dos jovens hoje? Não tem compromisso. Deixa, porque essa fase era difícil. Vamos entender. E a igreja entende a falta de compromisso dos jovens. A impiedade entre os jovens. Porque são jovens. A mesma coisa aqui é porque são viúvas. As viúvas aqui poderiam se aventurar com novos casamentos, curtir a vida, curtir os prazeres. Os jovens hoje, em sua irresponsabilidade, eles pegam o carro do pai, eles pegam o dinheiro do pai, eles fazem compras com o dinheiro do pai, ele bota o dedão na cara do pai, ele enfrenta o pai, ele grita com sua mãe, mas eles não têm idade suficiente. Perdoe, dê um desconto a ele. Paulo não faz um desconto nem para os jovens, nem faz um desconto para essas que poderiam ser dado um desconto na igreja. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se novamente. O que é isso, então, mais uma vez? Por que não pode se casar, não? Não, porque tornam-se condenáveis porque anularam seu primeiro compromisso. Porque quando o marido morreu, elas declararam que iriam servir a igreja. E agora, simplesmente, abandonaram seu compromisso. Passíveis de condenação. Versículo 13, além do mais, aprendam também a viver. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Não tem mais compromisso com seu marido. O que é que elas fazem? Começa agora a olhar para a vida dos outros. Começa agora a querer estar dando pitaco na vida dos outros. Começa a ficar fofocando sobre a vida dos outros. Fofoca vai, fofoca vem. E aí no Nordeste a gente tem uma expressão boa, né? Uma resposta para dar a essas pessoas. Vai arrumar um lavado de roupa. E aí tem outra expressão também, aqui no Nordeste. Vai arrumar um bucho. Ou seja, vai ter um filho. Vai ter um filho para tu ter com que se ocupar. Procura uma ocupação agora. Deixa ele estar indo na casa dos outros. Deixa ele estar ligando para os outros. Deixa ele estar no WhatsApp falando mal da vida dos outros. Olha para a tua vida. Tu tem muita coisa para fazer. Mas não, elas aprenderam a ser ociosas. Não tem mais compromisso. Versículo 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Se elas são viúvas mesmo, elas não assumiram esse compromisso, quero que casem as mais novas, eu quero que elas criem filhos, que elas sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência.
O mundo vai olhar para essas viúvas novas, vão dizer, olha aí, ó, fez um bom casamento, que coisa maravilhosa. Elas se casaram, cuida de filhos, talvez os filhos do casamento, talvez os novos filhos. Elas cuidam criam filhos. São excelentes donas de casa. E o mundo não tem nada para dizer delas. São mulheres honradas. Estão livres de qualquer maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Olha o resultado. Algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Olha o que acontece. Está claro, sobre as viúvas novas, podem trabalhar, podem correr atrás, podem casar novamente, mas não, quer ficar ociosas, querem ficar cuidando da vida dos outros, e aí simplesmente a igreja agora vai ter que sustentar aquela pessoa. A igreja agora vai ter que sustentar aquela pessoa. A igreja sustenta alguém, financeiramente. Versículo 17, nós não vamos pregar hoje, mas observe o que diz o versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui está falando especificamente dos pastores, os presbíteros. Esses devem ser dignos de dobrados honorários. Aqui está falando sobre dinheiro mesmo. Mas as viúvas, se elas são viúvas, a igreja deve amparar. É uma responsabilidade da igreja manter a viúva financeiramente e completamente. Agora, a igreja não deve ser boba, a igreja deve ser muito sábia e observar se de fato são viúvas. Agora, sabe o que acontece, queridos? Talvez você não seja viúva, não seja uma viúva. Talvez você seja uma pessoa que se considere livre de qualquer responsabilidade na igreja. E você simplesmente sobrecarrega a igreja com a sua presença. Você simplesmente é um peso para a igreja. Aí olha o que é dito. Socorra, então, se você tem alguma viúva assim, para que a igreja não fique sobrecarregada. Olha, socorra aquele seu irmão que é tão ocioso, aquele irmão que traz tanta dificuldade para a igreja, aquele irmão que traz tanto problema para a igreja. Ajuda, socorre aquele teu irmão, para que a igreja possa ter olhos para outras pessoas que precisam ser ajudadas de verdade. São pessoas que vivem com picuinhas, são pessoas que vivem com criando probleminhas dentro da igreja, sendo obstáculos, sendo uma âncora para que a igreja não caminhe na velocidade que o Senhor quer que caminhe. E aí simplesmente são um peso para a igreja. Enquanto tem tanta gente que precisa ser ajudada. Queridos, tendo dito essas coisas, o texto, a palavra do Senhor, fala especificamente da viúva, onde toda a igreja pode tirar como modelo sobre a sua atual situação na igreja. O que é que você tem feito? Você se declara como alguém que está desamparado? Você se considera como alguém que é impossibilitado de servir o reino de Deus? Será que você tem sido um peso? Será que você alguma vez já assumiu algum compromisso na sua vida de servir ao Senhor e não tem servido? Será que você nesse seu serviço tem dado motivo para que os ímpios falem mal da igreja? Será que vocês têm negado a sua fé em suas posturas? Será que vocês têm sido pior do que os descrentes? Observe, irmãos, elas abandonaram o seu primeiro compromisso. Ou seja, elas estão negando a sua fé, negando o compromisso dela com Cristo. O Senhor chamou você para ser igreja. Ou talvez nessa noite, o Senhor Jesus Cristo está chamando hoje você para começar a ser igreja dele, ser corpo dele. E você já tem esse privilégio
de já começar desse jeito, sabendo o que o Senhor quer para a sua vida. Que você se entregue para ser usado em suas mãos, nas mãos poderosas do nosso Deus Redentor. Então talvez você tenha sido chamado agora, talvez já esteja tanto tempo sendo tão pesado para a igreja, porque não trabalha para o Senhor, porque não serve de nada, porque não contribui, porque não edifica, porque só atrasa e prejudica o trabalho do Senhor. Que você possa ser, irmãos, de fato um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. Que você possa ser aquele que vai socorrer, aquele que vai amparar aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente estão desamparados. Porque a igreja quer olhar para você. Se você esteja numa condição de uma viúva, se você chegou aqui triste, se você chegou aqui abatido, carente de muitas coisas, a gente quer como igreja em Cristo Jesus abraçar você. A gente quer receber você. A gente quer que, em primeiro lugar, você seja salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que você se arrependa dos seus pecados e confie na graça do Senhor Jesus Cristo, que você o sirva. E a gente quer servir você, a gente quer trabalhar empurrando você mais para próximo do Senhor. Mas que de fato vocês possam ser as verdadeiras, aquelas que precisam ser amparadas. O Senhor Jesus quer amparar você nessa noite. O Senhor Jesus quer receber você nessa noite, Ele quer cuidar de você nessa noite. Ele quer acordar você, que talvez esteja a ponto de negar sua fé, ou talvez fazendo isso. Que o Senhor Jesus possa, irmãos, continuar edificando a sua igreja. Com esse modelo da viúva, nós possamos ser constrangidos em nome de Cristo Jesus. Amém.